Já abro com esse caso hoje porque uma mãe denunciou uma escola infantil particular de Rio Preto por maus tratos contra o filho dela, que é autista. O caso veio à tona depois que ela foi alertada sobre a gravidade da situação toda na escola por uma ex-funcionária da creche. Ontem nós repercutimos toda a situação aqui no nosso Balanço Geral e hoje você confere também a reportagem completa ouvindo essa mãe que está desesperada com tudo que o filho passou. Veja só. Este bilhete, colocado dentro da mamadeira do menino de 2 anos, era um alerta para a mãe. As próprias funcionárias da creche que ele frequentava enviaram um recado. Segundo elas, o menino, que é autista nível 2, vivia isolado das outras crianças, muitas vezes sem os cuidados necessários. Amarrado, sem se alimentar, no sol quente, excluído de crianças, né? A mãe também recebeu este vídeo, que mostra o filho sozinho em uma cadeira sem supervisão de um monitor. Ele poderia cair e se machucar. A criança estava na creche, que é particular, há 5 meses. A mãe disse que não teve outra saída, já que precisava trabalhar e não tinha com quem deixar o menino e a irmã dele, uma menina de 7 meses. Ela afirma que sempre observava o filho quando retornava da creche. Apesar de nunca ter notado nada de estranho no corpo dele, assaduras frequentes chamavam a atenção. Agressão não, porque como eu trabalho na área da saúde, então isso já vinha comigo de que eu tinha que ver o corpo do meu filho. Mas de assadura sim, apresentou assadura sim, os dois apresentaram assadura sim, né? Mas não que eu possa falar, era só lá, não, devido a ser criança, né, utilizar a fralda, nesse calor de Rio Preto, então às vezes apresentou. Mas não que de expor-se o corpo do meu filho, eu não vi nenhum roxo, nenhuma mancha, nos dois não vi isso, não. As funcionárias teriam dito à mãe que a forma como o menino era tratado seguia ordens do proprietário da creche. Porque para ele, o dono falava que o meu filho tinha que viver amarrado porque ele era um bicho, né? O dono fala isso, então eu quero justiça. Além de procurar a polícia, a mãe foi pessoalmente ao Ministério Público da Infância e Juventude para denunciar o caso. Segundo o advogado, o objetivo é dar celeridade à apuração e evitar que novas crianças sejam vítimas. Para nós podermos dar uma celeridade ainda maior, a gente já veio conversar diretamente com o Ministério Público da Vara da Infância e Juventude para que seja já dado os primeiros passos, até mesmo para que seja interditada aquela escola, porque a informação que eu tenho é que eles vão ainda atuar amanhã. O advogado afirma que não se trata de um fato isolado. Outras mães de crianças que frequentam a mesma creche o procuraram e também pretendem denunciar possíveis casos de maus tratos. Responsáveis, eles precisam responder não só civilmente, mas criminalmente, porque é um caso extremamente grave, com crianças de todas as idades, tinham crianças de 6 meses, né, até crianças de 7 anos, que foi o que as mães nos passou, né? Então, assim, é um caso extremamente grave que precisa com uma celeridade assim, urgente. A Vara da Infância e Juventude abriu um procedimento para apurar se a creche tinha autorização para funcionar como escola infantil. Nós procuramos o juizado da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto para comentar sobre essa situação grave. E o juiz Dr. Evandro Pelarim mandou um vídeo para a gente e você acompanha também a partir de agora aqui comigo. Estabelecimentos que recebem crianças, principalmente crianças em tenra idade, modelo creche, devem funcionar mediante autorização do município e dos órgãos de controle municipais. Então é isso também que a Vara da Infância e Juventude vai verificar, fazer uma investigação um pouco mais ampla para ver se existem estabelecimentos sem essas autorizações municipais, sem o alvará, que estão em funcionamento e recebendo crianças. E aqui nós alertamos aos pais, principalmente, para observarem bem onde estão deixando os filhos, verificar se os locais têm essas autorizações do poder público e lembrar que as creches municipais, elas funcionam no período das férias. Basta que as crianças estejam matriculadas na rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal da Fazenda informou por nota que o estabelecimento não está licenciado para exercício da função de creche e que a empresa entrou com um pedido de licença em 17 de novembro
de 2025 para exercer as atividades de prestação de serviços de entretenimento infantil e serviços de cuidados de bebês e crianças. Entretanto, o pedido foi indeferido pela fiscalização, tendo em vista a constatação de que exerce atividade de creche. Em 18 de novembro de 2025, foi notificada para proceder à inclusão da atividade de educação infantil, creche, cujo prazo termina em 22 de dezembro de 2025. Caso não atenda às adequações, cabe advertência, multa e lacração. Essa foi a nota que nós recebemos da Prefeitura. E nós questionamos aqui, como que no dia 18 de novembro constataram que o local exercia atividade de creche sem autorização para isso e nada foi feito, porque foi a informação aqui que foi enviada para a nossa produção. Porque neste momento já, há um mês praticamente, não interditaram o local na hora, no ato, imediatamente. Porque o local ainda continua em funcionamento. E por que deram esse prazo até o dia 22 de dezembro ainda? Sendo que a gente viu que o local não tem as mínimas condições de atender essas crianças. Por que uma vistoria também não foi feita? Eu estou aqui me perguntando se eles estavam em situação irregular. Por que a Secretaria da Fazenda do município também não comunicou à Secretaria de Educação? Por que nada foi feito? Por que a creche, por que a escola continuou em funcionamento? Uma escola particular que os pais estavam pagando por esse serviço. Nada aí está sendo de graça. Os pais estavam pagando pelo serviço oferecido aos filhos, que, aliás, não tinha serviço nenhum de boa qualidade, nenhum tratamento adequado sendo oferecido aos filhos, nem com higiene, nem com segurança e muito menos com educação, pelo que você está vendo nas imagens. Ontem mesmo, nós recebemos aqui no estúdio um profissional, um psicólogo, falando a respeito do que essa situação pode causar futuramente nessas crianças, os traumas que podem ser trazidos. Porque essas crianças estão jogadas ali, não estão sendo cuidadas da devida maneira como deveriam. Isso prejudica o psicológico da criança, a vida social e a formação dessa criança, já que nós estamos falando de crianças que têm aí 1, 2, 3, 4 anos de idade. Como é possível uma situação como essa? E a gente tem que se perguntar isso aqui, porque é a pergunta que você, mãe, pai, está fazendo aí em casa. Até porque outros pais também não quiseram gravar entrevistas porque disseram para a nossa equipe, para a nossa produção, que estão sendo ameaçados. A gente aguarda aqui que uma providência seja tomada o mais rápido possível e que essa escola, que se diz escola, seja fechada também ou seja readequada. Eu duvido muito que agora os pais queiram matricular os seus filhos numa unidade como essa, porque ontem você acompanhou muito bem e agora comigo novamente a situação lamentável que essas crianças estavam vivendo. Um menino ali na imagem estava dormindo na cadeira, a outra menininha comendo no chão com o prato de comida. Sem falar das crianças com fraldas sujas e um ambiente totalmente que não é adaptado para receber os seus filhos. Você que confiou, você que acreditou. Olha só mais uma vez as imagens. As próprias funcionárias teriam feito as denúncias. E ontem eu também questionei isso aqui. Por que as funcionárias já não denunciaram antes? Já não reclamaram antes? Pelo amor de Deus, vocês não têm filhos? Não dá pra gente cuidar dos filhos dos outros, sabendo que a gente tem que oferecer sempre o melhor. O pai que coloca, a mãe que coloca o filho numa escola como essa, ele quer ter a segurança que o filho vai estar recebendo os mesmos cuidados que tem em casa. E não é bem o que a gente viu. Vamos aguardar aqui que as providências sejam tomadas e a gente vai continuar em cima desse caso.